Hoje, a gente vai falar de um material tão comum que ele é praticamente invisível, mas por trás das cortinas, ele simplesmente moldou o curso da nossa história. Para a gente entender o peso disso, vamos fazer uma viagem no tempo. Pensa só, auge da Primeira Guerra Mundial. De um lado, um exército com uma vantagem secreta, misteriosa, que estava tornando eles devastadores no campo de batalha. E não era um novo tipo de tanque, nada disso. Mas seja lá o que fosse, as forças aliadas estavam, assim, desesperadas para descobrir o que era, porque essa vantagem estava causando baixas terríveis nas trincheiras. Também não era um explosivo mais potente. O segredo era uma tecnologia que dava para a artilharia alemã uma precisão, assim, absurda. Eles acertavam alvos a mais de 2 quilômetros de distância. Essa vantagem toda era vidro. Isso mesmo, vidro. Mais especificamente, vidro óptico de altíssima qualidade. O ingrediente secreto para fazer binóculos, telêmetros, miras, que simplesmente não erravam. E essa história já mostra o nosso primeiro ponto aqui, que é fundamental. Vidro não é só para fazer janela, sabe? Em tempos de guerra, ele vira um ativo estratégico. Tão importante, mas tão importante, que as nações fazem o que for preciso para conseguir. A coisa ficou tão feia para os britânicos que eles até fizeram uma campanha pública pedindo doação de binóculos. Mas não adiantou, não era o suficiente. A solução foi partir para uma operação secreta. E é aqui que a história fica inacreditável. Países em guerra trocando figurinhas em segredo. É isso mesmo. Os britânicos davam borracha, que a Alemanha precisava desesperadamente, em troca do quê? Da mesmíssima tecnologia ótica que estava dando a vantagem para eles no campo de batalha. É uma loucura, né? Mas, afinal, que material é esse, né? Que vale a pena negociar com o inimigo em plena guerra. Pois é, a natureza física do vidro é muito, mas muito mais esquisita do que a gente imagina. Sabe aquela história de que o vidro de igreja antiga é mais grosso embaixo porque ele escorreu com o tempo como se fosse um líquido super lento? Então, isso é mito, não é verdade. Tecnicamente, o vidro é o que a gente chama de sólido amorfo. Para entender, é só imaginar o seguinte. Num sólido cristalino, tipo quartzo, as moléculas estão todas arrumadinhas, em fila, sabe? Como se fossem soldados num desfile. Já no vidro é o caos. As moléculas estão congeladas numa bagunça total, como se fosse a galera pulando num show de rock. E é justamente essa estrutura caótica que permite que o vidro seja tipo uma receita de bolo. A base é quase sempre a mesma. Sílica, a nossa boa e velha areia. Mas, dependendo dos temperos químicos que a gente joga ali no meio, dá para criar vidros com propriedades totalmente diferentes. Desde uma garrafa comum até aquele vidro de laboratório super resistente, sabe? O Pyrex. E a jornada para dominar esse material, nossa, é uma das maiores sagas da inovação humana. É uma história que começa lá atrás com um vidro que foi criado pela queda de um meteoro lá no Egito Antigo e que nos leva literalmente até as estrelas com a Revolução Científica. A evolução é simplesmente impressionante. O vidro começou como um tesouro, uma joia natural encontrada na tumba de Tutancâmon. Depois, virou um segredo industrial guardado a 7 chaves lá em Veneza. Tão secreto que se alguém contasse como fazer, a punição era a morte. E aí, finalmente nas mãos de gênios como Galileu e Newton, ele se transformou na ferramenta que abriu as portas do universo e nos mostrou do que a luz é feita. Ok, mas essa história não ficou só no passado de jeito nenhum. Dando um salto gigante para hoje em dia, o legado dessa tecnologia milenar está bem no coração da revolução digital. É o vidro que possibilita a existência dos chips que movem absolutamente tudo no nosso mundo. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Estamos literalmente transformando pedras em máquinas pensantes. E a tal pedra, no caso, é o silício, aquele elemento que a gente tira da areia e que é a base de todos os microchips que existem. Só que para transformar a areia em inteligência, o silício precisa ser puro. E quando eu digo puro, eu quero dizer num nível que é quase impossível de imaginar. Olha esse número, 99,9999999%. Isso significa que para cada bilhão de átomos, só um pode ser de outra coisa. 1 em 1 bilhão. É uma pureza absurda. O processo para desenhar esses circuitos minúsculos se chama litografia EUV. E olha, é um verdadeiro milagre da engenharia moderna. Basicamente, eles usam uma luz ultravioleta super potente para desenhar no silício. O problema, essa luz é tão delicada que o próprio ar absorve ela.
Por isso, o processo todo tem que acontecer num vácuo perfeito. E a luz é focada por espelhos perfeitos que são, no fundo, descendentes diretos daquela arte antiga de fazer vidro e lentes. E quando a gente fala perfeitos, o nível de precisão é algo que o cérebro quase não consegue processar. Para ter uma ideia, esses espelhos são tão lisos, mas tão lisos, que se a gente aumentasse um deles até o tamanho do estado de Goiás, a maior lombada, a maior imperfeição, teria só 0,1 milímetro de altura. Pensa nisso. São, sem exagero, as superfícies mais perfeitas que a humanidade já conseguiu criar. E tudo isso nos traz a um ponto fundamental. O vidro não é uma tecnologia do passado, uma coisa de museu. A sua revolução, essa revolução invisível, ela continua acontecendo agora, nesse exato momento, e está moldando o nosso futuro. É só parar para pensar um pouco. Sem séculos e séculos de domínio do vidro, não existiria a ciência da ótica. E sem a ótica, bom, adeus telescópios que nos mostraram o universo, adeus litografia que cria os chips dos nossos computadores e celulares, e pode dar adeus também para as fibras óticas que são a internet. Desde as joias dos faraós até a fabricação de chips em escala atômica, o vidro sempre foi esse motor silencioso, invisível, do progresso. É um material que está tão presente em tudo que a gente até esquece de olhar para ele e pensar, uau, que coisa genial, e o quanto a nossa civilização inteira depende disso. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final, né? Se o vidro, um material tão comum, teve todo esse impacto, quais outros materiais do nosso dia a dia estão aí quietinhos, moldando o nosso futuro bem debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe?